Ouvir esse apelo da igreja, que nos chama à conversão pastoral, é ouvir Deus misericordioso, que está nos incentivando a ir para frente. É ouvir a voz do Espírito que está falando na igreja. Deus, para nos consertar, não usa da força, usa da misericórdia, da paciência, da bondade. Esta semana que vocês estão realizando aqui na paróquia é uma semana de graça. Poder ouvir tudo isso e tudo mais que será dito até o final da semana, as reflexões que estão sendo apresentadas aqui, é Deus falando através da comunidade. É Deus nos impulsionando, nos incentivando a fazer o caminho que Ele quer que nós façamos. Os nossos tempos, meus irmãos, tem aquela fase da adolescência, que alguns falam que é a adolescência, né? Um pouco de rebeldia, da criança que quer se impor, quer fazer sua vontade. Ali é um momento de crise. Mas no que sentido que é essa crise? No sentido de que ali a pessoa vai deixando uma fase e vai assumindo uma outra. Vai deixando de ser dependente para se tornar independente, responsável. Mas é o caminho necessário para chegar a isso. Nós entramos em crise, por exemplo, quando nós assumimos uma nova responsabilidade, um novo trabalho, mudamos de casa, de bairro, de paróquia. A gente fica meio assim, perdido, sem saber para que lado que vai, não se sentindo bem aqui, mas também não podendo voltar para lá. E aí a gente supera esse momento e daqui a pouco a gente faz um caminho melhor. Então, crise pode ser um tempo em que a gente pensa, vou ser destruído. Mas pode ser um tempo também que a gente vai sendo purificado, transformado. Grande exemplo da natureza, a lagarta que se transforma em borboleta. Quando a lagarta se prende lá numa folha do galho, fica um tempo escondida dentro do casulo, e depois quando sai a marinha da borboleta, ali ela está passando por um processo de crise. Está deixando de ser uma coisa feia, porque a lagarta é feia, para ser uma coisa bonita, que é a borboleta. Nós podemos olhar para o nosso tempo e pensar, estamos vivendo um tempo de crise. Está tudo perdido, não tem mais o que fazer. Vamos largar a mão, não adianta. É nadar contra a correnteza. Aí a coisa vai ficar feia. Outro dia eu cheguei para dar aula lá no seminário. Falei, gente, vamos rezar porque a coisa está feia. O que aconteceu? Eu falei, você não viu no jornal? Quanta guerra, quanta morte, quanta coisa. Precisa mais coisa ainda para estar feia no mundo. Já tem coisa que chega, todo dia tem problema, né? A gente pode se render ao mal e pensar, não tem mais o que fazer. A gente pode também pensar o seguinte, esse tempo, com suas dificuldades, está pedindo de nós novas posturas, novas iniciativas, novas atitudes. É um tempo até de fortalecimento. Quando os cristãos foram perseguidos em Jerusalém, o que eles fizeram? Fugiram. E fugindo levaram o Evangelho. Quando eles foram perseguidos em Roma, fugiram. Fugindo levaram o Evangelho para o mundo inteiro. Aquilo que parecia ser o fim, na verdade foi a expansão. Para a igreja, esse tempo difícil que nós vivemos, que às vezes nos desanima, nos entristece, também nos preocupa, mas pode ser um tempo de graça. Deus está falando para nós, conosco, no meio de tudo isso. É preciso ter os ouvidos afinados para perceber isso. Quando a gente está no meio de uma festa barulhenta, alguém fala conosco, a gente não entende, né? Só vê a pessoa mexendo com a boca, mas não sabe o que está dizendo. Mas se a gente conhecer bem a pessoa, estiver bem sintonizado com a pessoa, só na boca dela a gente vai entender o que ela está dizendo para nós. Está dando uma resposta, está indicando alguma coisa em poucas palavras ou até sem som. É um pouco isso que tem que acontecer conosco.
em nosso tempo. Estarmos sintonizados com a palavra de Deus, estarmos sintonizados com a palavra da igreja, para percebermos no concreto da vida onde é que nós precisamos agir, fazer alguma coisa. Esse é o caminho da conversão pastoral. Agora vamos olhar mais concretamente o que a gente tem que fazer para acontecer essa conversão pastoral. Em primeiro lugar, assumir a dimensão missionária da nossa pastoral. Parar com esse negócio de pensar, temos que trazer o povo para a igreja. Não tem que trazer ninguém para a igreja. Nós temos que ir onde as pessoas estão. A igreja que tem que ir ao encontro das pessoas. A igreja de cada um de nós. Eu, por exemplo, gosto muito de umas ideias que tem, respeito, né? Diz assim: vamos fazer uma balada santa, jovens. Eu não acho que tem que fazer balada santa. Eu acho que o jovem tem que ir para a balada e lá ele tem que se comportar como cristão, fazendo diferença no namorar, no beijar, no beber, no dançar. Tudo que ele vai fazer, ele tem que fazer como cristão. Nós não podemos criar um mundo à parte para nós. O mundo dos perfeitos, o mundo dos bons, o mundo dos santos, separado do mundo dos pecadores, dos miseráveis, dos que fazem coisa errada. Não é assim. Jesus se encarnou, ele veio viver a nossa vida em tudo. Foi almoçar na casa do povo, foi na festa, acho que dançou lá no casamento das bodas de Caná, contou piada, deu risada, foi no templo, participou das festas judaicas, tudo que era no humano ele fez. E nesse sentido ele foi missionário, porque ele foi presença diferente nos diversos ambientes. Ele não se misturou com nenhuma realidade. Comia com os pecadores, mas não era pecador. Foi na casa de Zaqueu, mas foi lá para resgatar Zaqueu, não para partilhar do erro de Zaqueu. É por aqui, gente, que a coisa vai. Pastorais, movimentos, catequese, grupos, tudo que nós temos na igreja tem que pensar como missionário. Eu tenho que ir ao encontro do outro. E hoje eu fui numa missa lá em São Paulo, do envio missionário do Padre França, da Glória, e tinha uma oração muito bonita que foi feita lá no envio para eles, que dizia assim: quando você chegar lá na terra da missão, não vai com a ideia de que o seu mundo é melhor do que aquele. Não vai com a ideia de querer civilizar o povo, de dizer, não, agora eu cheguei, agora a coisa vai ser melhor. Não. O Espírito Santo sempre chega primeiro. Nós, quando vamos como missionários, vamos lá para perceber o Espírito Santo que já chegou, ver os frutos do Espírito que já está lá e ajudar as pessoas a tomar consciência disso. Nós não vamos lá para levar Deus, como a gente fala muito isso. Nós vamos levar Jesus. Gente, se Jesus dependesse de nós para chegar aos corações, estava feia a coisa. Porque às vezes a gente não leva Jesus, às vezes a gente leva uma caricatura de Deus, né? Aquela imagem um pouco Deus bravo, né? Aquela mãe que fala para o filho, faz isso, que o Pai do céu não gosta. Aquela Deus castiga. Que Deus nós estamos levando para as pessoas? Esse Deus as pessoas não querem. Querem o Deus misericordioso, o Deus que é bom, o Deus que não olha torto. Por exemplo, visitar um doente, como na historinha nossa aqui. Não é um negócio simples, porque o doente percebe se a gente foi lá porque ama ele, porque quer o bem dele, ou se a gente foi lá por obrigação. Uma coisa é ir visitar o doente e não olhar como doente. Se eu chego e fico meio assim, né, olhando com o rabo do olho, né, tentando perceber se tem alguma coisa esquisita nele, ele percebe, você não está me olhando como gente, você está me olhando como uma coisa. Se ao cumprimentar eu tenho medo de, dou só a pontinha do dedo, né, porque eu estou com medo de pegar a doença dele, a pessoa percebe. E
nós às vezes fazemos isso com o doente, com o pobre, aquela pessoa que não é muito de igreja. Sabe aquele sujeito que não é de igreja como nós, que não tem a caminhada que nós temos, que não recebeu o sacramento, que já foi de outras igrejas, que é separado, que mora com outra pessoa. A gente olha com uma certa desconfiança, como pensando, esse sujeito não é sério. Vocês imaginam se Jesus tivesse olhado torto para Mateus, para Zaqueu, para aquela mulher que queria apedrejar? Eles não teriam feito o caminho que fizeram. Jesus não olhou torto, Jesus olhou com amor, Jesus olhou com abertura, com acolhimento. Então missão passa por aí. Missão não é só a gente ir. Então Elber tem um poema bonito que ele diz assim: missão não é romper distâncias para levar o Evangelho. Missão é viver o Evangelho com quem está aqui do meu lado, precisando viver esse testemunho. Agora, se para fazer isso eu precisar romper distâncias, andar quilômetros, então missão é isso também. Claro, para fazer missão a gente vai ter que sair. Eu sei que aqui tem um projeto missionário muito bom, bem feito, vocês estão muito animados nisso. Mas a missão não é só o ir. Por exemplo, visitamos 300 casas, oh que beleza. Como é que foram as suas visitas? Porque uma coisa é visitar 300 casas, chegar lá à noite, visitou a casa, passou pela casa, é número. Outra coisa é assim: estou aqui para te ouvir. Fala mal da igreja, fala mal do padre, fala mal do bispo, fala mal de quem você quiser. Eu vou te ouvir, vou tentar te entender. Eu não vou ficar defendendo, não vou ficar justificando, não vou ficar achando que você é um rebelde, que não merece nada. Veja que a conversão pastoral passa por aí. Não é só mudar, como a gente diz, trocar 6 por meia dúzia. Chamava assim, agora vai chamar assado. É trocar 6 por meia dúzia. A conversão pastoral é mudar o nosso jeito. Eu fico pensando, por exemplo, na questão de acolhida dentro da igreja. Missão é acolhida. Não aquela acolhida que esse pessoal faz na porta da igreja, que é bem feita. Mas essa acolhida é para quem vem da igreja. E quem não vem da igreja, como é que a gente acolhe? Como é que a gente olha para essa pessoa? Como é que a gente trata essa pessoa? Se o sujeito fala uma coisa errada, já leva uma bronca de repente da gente. Não é assim? Não sabe como é desse jeito? Claro que não tem a caminhada que nós temos, vai pensar diferente. Eu, por exemplo, quando uma pessoa chega meio rebelde, meio briguenta, e fala: padre, porque eu não concordo com a igreja, por isso mesmo. Você está certo. No seu lugar, eu acho que eu também pensaria isso. Depois, tentando conversar, explicar por que a igreja é assim e tal. Às vezes você consegue que a pessoa faça um progresso. Mas eu não brigo com a pessoa dizendo: eu não quero papo com você, porque você é contra a igreja, para mim não interessa. Não. Tem que ouvir o outro. Tem que entender o mundo do outro. Tem que acolher o outro como ele é. E olha, outro dia o padre me disse que foi uma pessoa lá já enfocada, né? Que queria uns negócios lá de casamento e tal. E o padre falou: olha, pode ser assim, por isso. Terminou a história, o cara ficou convencido que o casamento dele ia ser na igreja, como deve ser e tal. Falou: padre, o senhor não quer celebrar o casamento? Ele falou assim: mas por que eu conheço você? Não, porque o Senhor teve tempo para nós. O Senhor explicou as coisas. O Senhor entendeu o nosso pensamento. Fosse aquele padre que chegasse e dissesse: vocês são os burros, vocês não entendem nada de igreja, vocês vêm aqui querendo fazer as coisas, dizer para nós como é que nós temos que fazer. O cara sairia lá bravo com o padre, com todos os padres, com a igreja e com Deus. E não é assim que acontece em muitos casos. Conversão pastoral não é só fazer mais coisas, é fazer o que a gente já faz com um jeito diferente. Não sei aqui, em muitos lugares, quando as pessoas vão visitar um grupo, uma pastoral, elas chegam lá sem jeito, sem entender muito.
aquele mundo nosso, nossa linguagem, para nós